Fala, amigos do Esquema Tático, sejam bem-vindos a mais um ET Entrevista. E de novo, com problemas técnicos, não estamos conseguindo colocar o login aqui no fundo da TV. Vou tentar resolver isso até a próxima entrevista, mas por enquanto vai ficar sem o login do Esquema Tático aqui no fundo. E hoje com a gente para bater um papo, a Emily Santos, zagueira barra volante do 3B de Manaus. Seja bem-vinda, Emily. Muito obrigada, queria agradecer o convite. Vamos aí, né? Tá certo. E também vamos agradecer já a ProLife, né, que é a agência que cuida da carreira da Emily, proporcionou essa entrevista. Eu tenho uma vez que esqueci de agradecer, tomei um puxão de orelha, então eu já estou agradecendo logo aqui no começo para não esquecer mais. E antes da gente começar, sigam as redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, só seguir esse loginho aqui embaixo do Esquema Tático. E vamos começar. Greg, solta a vinheta. Vamos lá. Muito bem, então antes da gente começar, como a gente costuma fazer, vamos passar pelo currículo da atleta. Ela que, como profissional, jogou pela primeira vez no Juventus. Sim, eu sempre procuro trazer a camisa de algum clube que a atleta jogou ou está jogando. No caso, não tendo o 3B de Manaus, então eu trouxe da Juventus da Moca, que é um time muito tradicional aqui de São Paulo. Inclusive, 3B, se quiser mandar uma camisa, estou aceitando. Mas depois de passar pela Juventus, ela tem uma rápida passagem pelo Audax, volta para o Juventus. Depois é para o Real Ariquemes, de Rondônia. E, por fim, está agora no 3B de Manaus. E, como títulos já a nível profissional, ela ganhou o Campeonato Estadual Rondoniense e o Campeonato Estadual Amazonense, 2 títulos estaduais já no currículo. E vamos falar um pouco dessa aventura dela pelo norte do Brasil, as conquistas, as disputas. Mas, antes de tudo, Emily, vamos começar pelo início. Quando você era uma pequena Emilyzinha, como é que foi o seu começo, seu contato com o futebol? Desde pequena você sempre gostou? Foi uma coisa que a família te incentivou a jogar? Como é que foi o início do seu contato com o futebol? Então, eu iniciei essa vontade de jogar, eu tinha 6, 7 anos, mais ou menos, né? E aí, como aqui eu já tinha muita amizade com o pessoal da rua, então, sempre final de semana, ou até mesmo na semana, eles costumavam jogar aqui na rua. E aí, eu ficava aqui, né, da minha laje olhando. E aí eu fui, né, gostando, me interessando, até que eu comecei a querer jogar com eles. Os meninos daqui da rua sempre aceitaram, né? Então foi bem tranquilo. Aí na escola também eu acabei me interessando ainda mais, acabei entrando. Era campeonato amador, mas aí eu comecei a jogar futsal pela escola. Isso eu tinha 9, 10 anos. E aí foi quando, com 10, eu entrei na escolinha. Eu sempre também tive muito apoio da minha família, dos meus pais principalmente. Então foi bem tranquilo esse começo para mim. Legal, e é legal essa parte da família, dos amigos incentivar, né? Quando a gente conversa com atletas mais experientes, né, com 30 anos ou mais, elas falam já de uma outra realidade, de resistência, da família não gostar, então que bom, ele sempre teve apoio de todo mundo. E aí você vai parar no Vila Guarani, que já é um time um pouco mais de base, né, do futebol. E como é que foi como é que você chegou no Vila Guarani? Como é que foi a sua experiência nesse pequeno clube antes de ir para o Juventus da Moca? Então, como eu falei, eu jogava alguns campeonatos pela escola. E aí eu tinha uma colega que era de uma outra escola. E aí quando eu fui para o primeiro ano do ensino médio, aí nós acabamos estudando junto. E ela me falou: olha, Emily, vai ter um teste amanhã. É um clube aqui bem conhecido de base, o Vila Guarani. Se você quiser, vamos comigo amanhã e você vai fazer o teste. Vou falar com os meus pais, né? Vou ver, se eles apoiam, se eles deixarem, aí eu vou. Aí chegou no dia seguinte, tinha falado com eles, né, à noite. No dia seguinte, eu fui fazer o teste. E aí, tipo, eu ainda não tinha me descoberto como zagueira, né? Aí eu jogava de meia e atacante. Só que quando eu fui fazer o teste, a fila para meio e para atacante estava enorme. E aí eu fui vendo as posições que estavam faltando. Então, zagueira tinha uma, duas, volante tinha uma, duas também. Eu falei: eu vou tentar aqui, né? Qualquer coisa, se eu conseguir passar, depois eu converso com ele e falo qual é a minha posição mesmo, e aí a gente vê o que acontece. Só que nisso eu acabei me saindo bem como zagueira também, né? Tinha um pouco de noção. E aí foi quando eu passei nesse teste, aí eu comecei a treinar com o pessoal. Nisso a gente treinava com sub-17,
mas às vezes a gente acabava treinando com o profissional do Vila Guarani. Mas aí eu fiquei lá uns 2 anos, eu acho, 1 ano e meio mais ou menos. Foi na categoria de base, eu jogava campo, jogava futsal. E aí foi quando eu comecei a gostar mesmo e peguei firme, né? Aí tive alguns títulos, né, de base. E foi isso, mais ou menos. E, normalmente quem joga nas posições mais defensivas no começo não gostava, não, acabou recuando, às vezes para ter oportunidade ou às vezes por orientação do técnico, falando que a pessoa tinha mais qualidade para aquela posição. E como você falou, você conquistou alguns títulos na base aí do Vila Guarani e você disputou uma Copa São Paulo, né, sub-17. Como é que é disputar a copinha que dos torneios de base aqui no Brasil é o mais, talvez não o mais importante, mas é o com mais holoforte, né, o que o pessoal mais acompanha. Então, foi uma grande experiência, né? Porque, querendo ou não, esse tipo de campeonato pro feminino abrir as portas, né? Então, se você consegue se destacar, você de repente tem oportunidades melhores. Claro que pra gente não era tão fácil, até porque tinha o Tiger, que é uma grande equipe de base na época, tinha o Centro Olímpico, que também era a melhor equipe de base que tinha na época, então, mas a gente sempre conseguiu ali estar entre os 4 melhores, né? Então, a gente também conseguia esse destaque, e pra gente era muito importante estar, né, entre os 4 melhores ali, junto com o Tiger, junto com o Centro Olímpico, pra gente era muito importante. O Centro Olímpico é bem famoso, muitas atletas que a gente já conversou que Sim. são aqui de São Paulo ou aqui da região perto de São Paulo, falam muito desse Centro Olímpico. Muitas jogadoras já passaram por ele, então acho que é por isso que ele tem todo esse destaque. E depois do Vila Guarani, você vai parar aqui no Moleque Travesso, no caso aí é a Garota Travessa, Aham, lá no Juventus da Moca. Então, sim. como é que foi o convite para ir jogar no Juventus da Moca? Foi ali que você falou, meu, eu vou ser profissional, vou conseguir iniciar meu sonho, que é jogar bola. Como é que foi esse primeiro momento no Juventus? Ah, então, no Juventus eu tinha 17 anos, se eu não me engano. E aí eu também passei um período de teste, né? Fiquei uma semana fazendo o teste. E aí o treinador, o Wellington na época, falou: "Não, vem, tipo, já tinha uma noção, mas querendo ou não, eu era sub, então não tinha toda a malandragem, né? Mas aí ele me deu muito conselho, falou que era para eu continuar lá, que eu ia conseguindo experiência com o tempo, né? Até porque eu ia jogar com o pessoal do profissional. E aí foi quando ele me deu essa oportunidade, eu acabei indo lá, disputei primeiro Campeonato Paulista, disputei brasileiro por lá também. Foram, assim, oportunidades que eu tive que com certeza me ajudaram, né, no meu crescimento, assim, profissional. E como foi jogar um Paulistão? Paulistão que é um campeonato bem ingrato, né, a nível estadual, porque tem muita equipe forte, né? Ingrato assim, você evolui muito como profissional, mas é extremamente competitivo, é difícil ganhar no Paulistão. Então, como é que foi esse seu primeiro contato? Com qual você chegou a enfrentar algum time grande, um Corinthians, um Palmeiras, um São Paulo? E como é que foi essa primeira experiência enfrentando um grande de São Paulo, esses times mais estruturados, né? Então, aí é que eu levava a sério, mas assim, ainda tinha molecagem, né, ainda novinha, mas aí a gente olha e fala, não, essa daqui já é diferente, né, não é mais a mesma brincadeira de antes. Então, se enfrentar um Corinthians, na época que foram os primeiros times que eu enfrentei, foi Corinthians e Santos, Ferroviária também. E a gente já vê que não é mais brincadeira. Então, querendo ou não, a gente passava um sufoco bem apertado, assim. Mas, assim, é o que eu falei, né? Foram experiências. A gente não saiu tão bem, mas foram coisas que me ajudaram a crescer. Não só eu, mas o time todo, né? Que era bem novo na época. E me diz uma coisa, né? Nesse Campeonato Paulista, você chegou a encontrar alguma jogadora que você é muito fã dentro de campo, assim? Você ficou, meu Deus, eu Nossa, tô tem. jogando contra ela. Ah, tem a Cristiane, com certeza. Apesar de, né, posições totalmente diferentes, mas é uma pessoa que eu sou muito fã, sim. Mas a Érica, que é zagueira, né? Pra mim foi... Cara, eu tô jogando contra a Érica, sabe? Foi bem incrível, assim.
Você chegou a dar uma entrada mais forte na Cristiane aí nessa oportunidade? Ou nada. Já nem como competir, né? Uma criança contra Cristiane. Oh, mas é legal, deve ser legal você ver jogadores que você admira dentro de campo, assim, enfrentar elas. Você chegou a conversar com alguma dessas daí que você citou, bater um papo ali pré ou pós-jogo, assim? Só pra falar assim, Não, nossa, eu sou seu não. fã. Ah, pior que não, na hora a gente trava, né? Até tentei, mas não É saiu por nervoso? nada na hora. É. Normal. E depois você tem uma sequência bem diferente do padrão. Então você vai jogar o Brasileirão A2 com o Juventus. Aí, daí você conta melhor essa história para mim, mas pelo que você me passou, tem ali o problema da pandemia, você acaba indo para o Audax disputar um pouco da primeira divisão, depois você volta para jogar novamente pelo Juventus. Como é que foi esse vai e vem? Como é que foi esse momento? Você está disputando uma A2, de repente você vai jogar a primeira divisão, daí você volta para a segunda. Como é que foi esse ano meio maluco que você jogou? Então, em 2020, nós tínhamos conseguido a classificação em 2019, né? Nós conseguimos classificar para a segunda fase do Paulista, e com isso a gente conseguia o acesso para a Série A2 do Brasileiro. Então, em 2020, bem no começo, nós fizemos uma partida só, não vou lembrar agora contra quem foi o Atlético Goianiense. Foi a primeira partida. E aí, no dia seguinte, a gente tem a informação que o campeonato ia ser adiado, né, por conta da Covid. Aí nós ficamos de abril, se eu não me engano, até julho ali, mais ou menos, só fazendo treinos em casa, com o auxílio do nosso preparador físico. E aí, quando nós retornamos para o campo, isso em agosto, foi passado para a gente que o Audax tinha feito esse convite, né, para nós jogarmos o Brasileirão por eles, terminar as outras partidas que faltavam, acho que eram 5, 6 partidas. Tipo, de começo a gente ficou meio receosa, né, porque nós íamos jogar também contra equipes muito fortes, Flamengo, contra o Palmeiras, o São Paulo, e a gente falou, poxa, será que dá conta? Nós estamos voltando agora, né? As equipes já estão fortes, bem estruturadas. A gente ficou um pouco com o pé atrás, mas aí o nosso técnico conversou com a gente e aí nós fizemos essas partidas, né? Foi mais ou menos para terminar o campeonato. Não foi assim, não alcançamos o que era esperado, mas também foi assim, serviu muito para a gente dar continuidade quando nós retornamos para o Juventus, para jogar o A2. Então foi uma experiência assim, bem diferente, né? Querendo ou não, a gente conseguiu ter no currículo que a gente tinha um A1. Isso era muito importante e vai ser importante, né? Caso a gente queira alguma coisa mais para frente. Aí, quando nós retornamos para o Juventus para disputar o A2, a gente conseguiu uma sequência muito boa, assim, tipo, nós acabamos saindo nas quartas de final, mas assim, a nossa campanha foi incrível, né? Ah, imagina, e você sentiu muito essa diferença de nível da primeira para a segunda divisão? Velocidade do jogo, a intensidade, realmente tem uma diferença tão grande assim de uma categoria para outra? Ah, tem. Tem, até porque, como eu falei, nós jogamos com equipes bem estruturadas, então pegar um Flamengo lá na Gávea, pegar o Palmeiras, pegar um São Paulo, então a gente acabou sentindo um pouco, né? Imagina. E você comentou que vocês fizeram uma boa campanha no Paulistão para conseguir a classificação para a segunda divisão. Eu acabei pulando esse campeonato. Conta um pouco desse A2, vocês conseguiram chegar nas fases finais, que foi realmente um ano de superação, o Juventus surpreendendo. Conta um pouco disso, como é que era o ânimo do time, como é que era a motivação para falar, não, vamos até o máximo que a gente puder. Então, assim, a gente meio que desacreditou, né? Porque, querendo ou não, nós não estávamos entre os favoritos, então já tinha ali, todo mundo comentava quem ia subir na época, né? Quem eram os 4 times que iam subir, e a gente, tipo, quietinho, né? Fazendo o nosso trabalho, a gente não liga para isso, vamos fazer o nosso trabalho e vamos chegar. Então, ver até onde a gente chegou assim foi muito, muito importante. Claro que a gente fica chateado por não ter conseguido, mas assim, olhar tudo que a gente fez em um ano, ainda mais passando esse período de pandemia, porque
eu falo por mim mesma, foi muito difícil ter que ficar em casa e, tipo, ter que colocar na cabeça que eu tinha que me preparar. Então, foi um período muito difícil. Então, foi mais ou menos isso que você falou, foi um período de superação, né? Mas, assim, a gente também teve grandes pessoas que nos ajudaram, assim, o pessoal da comissão, e a gente mesmo, nós atletas, a gente conversava bastante, então isso fez com que a gente continuasse motivado, né? Para não desistir. No caso, o que quase chegou a acontecer comigo, mas com muita conversa deu tudo certo no final. Legal. E você falou que você, lógico, teve um período de ter que ficar trancado em casa. E como é que você se preparou? Como é que foi esse período de trabalhar o mental e também manter o corpo ativo, né? Porque se ficar muito tempo parado, perde massa muscular, perde força, resistência. Então, como é que você se preparou em casa durante esse tempo? Você ficou fazendo exercício, sei lá, de CrossFit? Como é que foi esse momento de ficar em casa e ter que se cuidar sozinha, por exemplo? Então, como eu falei, a gente tinha um auxílio do nosso preparador físico, né? Então, toda semana ele mandava a nossa planilha de treino e a gente fazia. Então, era todos os dias, né? Treinava 5 vezes por semana. E aí, desses 5 dias, 2 vezes por semana, pelo menos, ele fazia chamada de vídeo com a gente para, assim, dar um quebra, né, no clima pesado que tava. Então, a gente acabava treinando, assim, online. Ele de lá e a gente em casa e fazia tudo. E, tipo, foi bom assim para a gente conseguir colocar a cabeça no lugar, né? Voltando a falar, tipo, eu mesma teve assim, porque assim, de começo eram 15 dias, né? Então, 15 dias, pô, vai passar rapidinho, vamos preparar que daqui a pouco a gente volta. Aí, esses 15 dias foi transformado em um mês, aí passou para 2 meses, então chegou um tempo que eu falei, eu acho que não vai dar mais para mim, não. E foi um tempo assim que eu realmente larguei. Eu acho que eu fiquei mais de 15 dias assim, sem fazer nada, porque eu tinha deixado aquilo me consumir. Eu falei, cara, eu acho que não vai voltar e não faz sentido eu ficar treinando aqui à toa, então só vou deixar. E aí nisso, eu cheguei a conversar com o meu preparador e eu falei, Léo, eu não tô mais aguentando, não vai dar para mim e eu acho que eu vou parar por aqui. E aí eu tive uma conversa muito longa assim com ele sempre me aconselhando. Depois eu conversei com o treinador, com o Eliton, e eu falei a mesma coisa para ele, e aí ele veio conversar comigo também. E aí foi quando eu voltei assim de vez a treinar com o pessoal. E aí foi mais ou menos isso, mas assim, é muito difícil você colocar na sua cabeça que aquilo vai passar e que você tem que se preparar. Para mim foi bem cansativo assim. Não, e não só você, eu acho que muitas pessoas, não só do meio do esporte, mas de todos, sofreram bastante com esse cenário de ficar trancado em casa, a questão do desânimo, a questão da ansiedade, né, para saber quando vai passar, quando a vacina vai chegar. Então, eu acho que é legal você falar disso abertamente. Tem gente que acaba tendo vergonha, mas acontece, muitas pessoas passam por isso. Então, que bom que você conseguiu superar, que bom que o Léo conseguiu te convencer, conversar para você continuar, porque as coisas deram certo depois. E aí, o seu último ato ali pela Juventus foi ali o Brasileirão A2, antes de você ir para o Real Ariquemes. Inclusive, Real Ariquemes muda o nome, muito difícil de falar, pelo amor de Deus. É, e vocês chegam a umas quartas de final de Brasileirão A2. Uma vitória levava vocês para a primeira divisão, que seria talvez um feito incrível para o Juventus da Moca, mas infelizmente bateu na trave e acabou perdendo para que seria campeão o Napoli. Como é que foi esse momento de quartas de final? O fato de vocês terem ido longe é um motivo de orgulho, mas também um pouco da frustração de, putz, por uma fase que a gente não sobe de divisão. Então, como é que foi essas quartas de final contra o Napoli? Então, né, a gente sabia que era uma equipe muito difícil, até pela campanha que elas fizeram, né? Mas assim, o primeiro jogo foi, poxa, foi assim, questão de segundos, sabe? Da gente desligar assim e elas virarem o jogo. Claro, não tirando mérito, né? Se elas viraram o jogo, foi mérito delas. Mas assim, a gente tinha feito 2-0 no primeiro tempo. E aí
No segundo tempo, a gente começou bem, só que, assim, no momento que desligou a chavinha, foi o momento que elas vieram para cima, e aí foi 4-2 essa partida, se eu não me engano. Elas viraram para 4-2 e aí nós jogávamos em casa. Sabíamos que o jogo lá seria muito mais difícil, né? Porque a gente já tinha jogado contra o Kinderman. Pelo Audax ainda a gente jogou lá no campo delas. E sabíamos que, pô, a viagem longa, o campo era enorme, era pesado. Então, foi meio difícil. Mas, assim, a gente não deixou se abater. Independente do resultado, vamos lá para tentar, pelo menos, fazer os 2 gols para a gente ir para os pênaltis. E aí, fomos jogar lá, né? Elas fizeram 2-0, se eu não me engano. E aí já dá aquele desânimo, a gente já foi para o segundo tempo, já, poxa, será que dá? Mas aí o nosso treinador Wellington motivando, vamos para cima que vai dar, vamos para cima que vai dar. Nisso a gente conseguiu empatar, se eu não me engano, mas aí acho que no finalzinho do jogo a gente acabou desligando novamente e aí elas fizeram mais 2 gols, aí, né, foi meio que frustrante, assim. Mas, claro, a gente ficou muito orgulhosa, assim, independente do resultado, por tudo que nós tínhamos feito e até mesmo por ter conseguido fazer os 2 gols na casa delas, porque nós sabíamos da dificuldade que era jogar lá. Então, foi lição, né? Tudo é lição. Mas a gente tira grande, como eu posso falar, grande aprendizado de tudo isso, né? Tipo, era o nosso primeiro Brasileiro A2, e aí nós fizemos esse feito de ter classificado o Juventus para a segunda fase, de termos conseguido a vaga para o Brasileiro. Então, assim, tudo isso a gente fez em questão de, sei lá, um ano e meio, mais ou menos. Então, foi um aprendizado aí, e a gente com certeza não vai sair nem tão cedo assim, né, da nossa memória. Não, com certeza. E também tem a questão da. Não só vocês terem que chegar no marcos quartos de final, mas pelo cenário que você falou anteriormente, né? O cenário de ficar trancado em casa, o cenário de ter que trabalhar psicológico, vocês ter conseguido chegar tão longe na competição também foi uma grande vitória por causa disso. E, de qualquer forma, vocês estão de parabéns, que eu acho que foi a melhor campanha do Juventus no Campeonato Nacional. Então, mesmo não conseguindo a classificação, vocês fizeram aí uma bela de uma marca pelo Juventus da Moca. E daí você sai do Juventus e vai lá para Rondônia. Como é que foi sair de São Paulo? Não sei se foi a primeira vez que foi morar fora de São Paulo, mas por conta de profissão, acho que foi a primeira vez que você acaba saindo de São Paulo. Vai lá para o norte do Brasil, que é longe pra caramba. Eu também sou de São Paulo, então eu tenho noção de como Rondônia é longe daqui. Como é que foi a questão de se adaptar? Antes de a gente falar do time em si, como é que foi a questão de se adaptar, de se mudar, de falar para sua família que, olha, tô indo a não sei quantos mil quilômetros daqui, tá? Falou? Como é que foi esse momento de mudança? Então, já no final de 2020, mais ou menos, que foi quando eu conheci o Erno, o pessoal da ProLife, e aí a gente acabou fechando, né? E aí no ano seguinte, que foi agora 2021, é, acabou lá o projeto do Juventus, e aí ficou naquela, e agora, o que que eu vou fazer, né? E aí também foi mais um período ali que eu já estava em dúvida o que, que ia acontecer, o que, que ia ser da minha profissão, será que eu deveria continuar? E aí o Ernest sempre conversando comigo, né? Para eu ter calma que no momento certo ia acontecer. E aí, nisso, a gente conversando de algumas equipes, mas todas eram equipes muito longe daqui, né? Só que como eu tinha uma amiga minha que já jogou no Real Ariquemes, ela me passou, poxa, tem o Real Ariquemes, é lá de Rondônia, é longe, mas é uma equipe bem estruturada, é uma equipe que realmente leva a sério o projeto do feminino, você vai gostar muito de lá, vai gostar da comissão, vai se adaptar bem, seria uma boa escolha você ir para lá. Por eu confiar bastante nela, né? Aí eu acabei falando com o Werner e falei, poxa, olha, tem essa equipe aqui de Rondônia, o Real Ariquemes, eu acho que seria uma boa se a gente tentasse me colocar lá. E aí, nisso ele foi, conversou com o técnico, o Paulo, lá do Real Ariquemes, e aí nós fechamos. Assim, minha família ficou meio, caramba, mas você vai para tão longe assim? E eu, poxa, infelizmente eu não consegui arrumar nada aqui em São Paulo e nem aqui perto, né? Então,
é o jeito, é uma equipe que foi passado para mim que tem boas condições, tem boa estrutura, então vamos arriscar, uma hora isso ia acontecer, né? Não ia ter como eu ficar aqui para sempre. Assim, foi bem difícil, né? Nunca tinha saído de casa, mas até que minha família, como sempre me apoiou, então eles, assim, né? Foi bem de boa. E aí, essa minha adaptação lá, no começo, a gente estranha, né? Até porque lugares diferentes, a gente já não tá com uma pessoa que a gente está acostumado a conviver, tem que conhecer pessoas, tem que se adaptar ao jeito das pessoas. Mas, assim, foi bem tranquilo até. Eu acho que eu esperava uma coisa, mas eu fui muito surpreendida, assim, porque o tratamento de lá, me adaptar ao local foi bem tranquilo. Eu acho que não demorou muito, não. Foi, sei lá, um mês e meio eu já estava ligando aqui para casa, tipo, poxa, olha, aqui tá muito bom. Se eu tiver que voltar para cá ano que vem, eu volto sem pensar duas vezes. E até mesmo a minha, como eu posso falar? Esse período de ter que me adaptar com o pessoal da comissão foi super tranquilo. Então, assim, como eu disse, eu fui para lá com uma expectativa, mas foi totalmente diferente, né? Ah, que bom que deu certo, que bom que você adaptou rápido, né? Muitos atletas jovens costumam desistir da carreira pela questão da distância da família, de não se adaptar muito ao clima. A gente até conversou com uma jogadora aqui que foi jogar no sul do país, frio pra caramba. Ela falou que sofreu demais para se adaptar a uma região fria, por exemplo, lá saindo do Nordeste. Então, parece que não, mas o Brasil é muito diferente. Então, você vai para muito longe, você acaba sentindo um pouco. Mas que bom que você adaptou rápido. E uma pergunta rapidinha antes da gente continuar o papo. Você primeiro jogou o brasileiro ou primeiro jogou o estadual? Só para saber por onde eu começo. O brasileiro. Você joga o brasileiro. E aí eu abri a tabela aqui para olhar, para ver o que tinha acontecido. Vocês ficam no grupo A, vocês vão bem para caramba. Vence 4 jogos e perde apenas um para o SMAC. E depois vocês vão encontrar o SMAC novamente nas quartas de final. Também valendo a vaga pro acesso e de novo bate na trave, o Smack vence vocês acabam infelizmente ficando na A2, e isso nesse meio do caminho entre se classificar, sendo que vocês estavam no grupo, eu falei, né, vocês estavam no grupo do Smack, só perde para eles no grupo, e até a eliminação nas quartas, vocês nas oitavas pegam um Fluminense, que é um time grande do Brasil, e elimina nos pênaltis. Então conta um pouco esse Brasileirão, que eu acho que foi assim, o coração saindo pela boca todo o jogo, né? Então, aí a gente volta naquela questão de. Eu acho que já é normal, né? As pessoas falarem muito e a gente não tava colocando a gente como se nós fôssemos classificar, né? Então, todo mundo já falava ali que quem ia seria o Smack e o Iranduba, no caso, né? E aí, a gente ali quieto, não, vamos fazer o nosso trabalho que, né, a gente ganha quem joga, né? Então, a gente, com muita seriedade, conseguimos alcançar assim, resultados muito bons. Só perdemos para o SMAC. O SMAC, que inclusive foi o time que eu, no caso, joguei as oitavas de final ainda no Juventus. Então, eu já conhecia, já ali tinha uma noção de como elas jogavam e sabia que seria pedrada, né? Então, nós jogamos ainda na fase de grupo, nós jogamos lá no Pará, e, poxa, jogar no Pará olha, é judiado também, assim, um sol muito quente, e aí 10 horas da manhã você tendo que jogar, e aí foi, assim, acabamos perdendo para elas. Aí, enfim, passou, nós conseguimos a classificação, jogamos as oitavas contra o Fluminense, o primeiro jogo foi lá nas Laranjeiras, né? E aí, pô, 2-1 para elas. Aí, só que, assim, o que ajudava é que a gente tinha um fator casa, né? Querendo ou não, a gente não tinha perdido nenhum jogo em casa. Então, a gente estava muito confiante, assim, independente da camisa, a gente estava muito confiante em fazer o nosso trabalho. E aí, pô, ali a gente consegue fazer 1-0 no segundo tempo, e aí já fica loucura, aí, tipo, a torcida sempre abraçou a gente lá em Ariquemes, então a torcida, assim, jogando junto, todo mundo jogando junto, e aí foi quando, né, acabou o jogo, foi 1-0 pra gente, fomos para decisões de pênalti, né, e aí aquele nervosismo, a gente já tava, assim, muito confiante,
não, assim, por desprezar a equipe do Fluminense, mas por a gente ter feito 1-0 e a gente tá inflamando, assim, e a gente olhava para as meninas do Fluminense, elas meio que cabisbaixas, assim, e aí a gente fechou a roda lá antes do pênalti e falou, cara, é aqui, a gente tem que fazer a nossa história. Chegou o momento da gente fazer a nossa história, o momento que o Real Ariquemes esperou, e a gente vai levar para as quartas de final. E aí foi, né? As cobranças de pênalti, a nossa goleira agarrou 2 pênaltis e aí já inflamou tudo de novo. Na última cobrança eu acabei batendo e acertei. Aí foi aquela loucura, né? E todo mundo vai, grita e se abraça e chora. Cara, foi muito incrível, assim, sabe? Eu acho que é um dos momentos que eu mais consigo me lembrar, assim, eu fico até emocionante. Antes da gente ir para as quartas de final, vamos falar um pouco desse jogo especificamente. E sim, eu acho que o fator psicológico pesa bastante. Psicológico, eu digo assim, no jogo, sentir o jogo. Tem jogo que você vai acabar sentindo, vai ficar mais inseguro. Vai ter jogo que não. Então, as meninas do Fluminense, talvez por estar perdendo, depois de ter ganho o primeiro jogo, deve ter sentido isso acontece, tá, gente? Isso é normal, ninguém é de ferro. E agora eu vou te perguntar, você é zagueira e foi lá bater o pênalti decisivo. Como é que foi a caminhada até a marca da Cal? Depois aquela caminhadinha para trás antes de bater. Você já sabia onde ia bater, você ficou indecisa, chegou na hora só fechou o olho e chutou. Como é que foi ali a decisão na hora de bater o último pênalti? Nossa, então, eu lembro até a caminhadinha até agora, o tempo que eu acho que foi mais ou menos 1 minuto para eu conseguir bater o pênalti, né? Porque a goleira fez aquele ritual de goleira, e aí conversa, 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 e eu de cabeça baixa. Falei, cara, eu vou bater o meu canto, eu vou bater, né? Não vou mudar aqui de última hora. E a gente também estava treinando bastante pênalti, né? Desde que a gente conseguiu para a fase de eliminatórias, a gente treinava bastante pênalti. E assim, eu sempre consegui fazer a maioria dos gols, né? Quando a gente treinava. Então, mas assim, na verdade, esse último pênalti nem era eu para ter batido, era para eu ter batido o primeiro, e aí uma outra menina ia bater o último, só que aí acabou confundindo ali, eu acho que um pouco na hora da emoção. Ela bateu no meu lugar e aí sobrou para mim, né? Mas assim, foi até que tranquilo, né? Só com a cabeça concentrada ali. Falei, cara, eu vou bater no meu lugar, né? Não vou mudar agora de última hora, porque a chance de errar é grande. E aí, mas foi tranquilo, assim, não tive muito nervosismo, não. Isso aí, zagueira é sangue frio, né? Ele foi lá, bateu o pênalti decisivo sem sentir nada. Falou, "Ah, tranquilo, bateu no meu canto já era. Tá certo, vou pedir para você passar lá no meu Palmeiras, ensinar isso para alguns jogadores lá que eles estão na última temporada deixaram a desejar nesse quesito. Mas e aí? Daí vocês chegam nas quartas de final e vão encontrar o Smack de novo. E aí, o primeiro jogo, um empate, o segundo jogo, vocês chegam a abrir o placar, tomam uma virada, e no segundo tempo perde um pênalti que poderia levar a decisão de novo para os pênaltis. Como é que foi reencontrar o Smack, né, depois da fase de grupo? Como é que foi a situação desses dois jogos? Conta um pouco pra gente. Então, né, aí contra o Smack, cada jogo, assim, a gente tinha como se fosse a nossa final, né? Então, Fluminense tinha sido a nossa primeira final, passou do Fluminense, vamos contra o Smack, que é a nossa outra final. E aí, aquele nervosismo, né? Então, a gente jogava os jogos como se fossem finais, né? Então, contra o Fluminense foi a nossa primeira final e contra o Smack também seria mais outra final. Sabíamos da dificuldade, porque já tínhamos perdido para o Smack lá no Pará, então volta aquilo, pô, jogar em Pará, então vai ser vai ser um grande desafio de novo. E aí a gente tem que começar muito bem, começar pressionando, e foi o que aconteceu, né? Nós fizemos 1-0. Eu não vou lembrar quanto foi esse jogo agora. Foi 1-0. Fizemos 1-0 e aí a gente para cima, inflamando, inflamando, inflamando. E aí a gente acaba tomando a virada ainda no primeiro tempo. 2 gols assim, não tem nem o que falar, né? Totalmente mérito delas. E aí, no segundo tempo, tem a questão do pênalti, né? E aí volta. Um dia antes nós tínhamos batido os pênaltis para definir até caso se a gente fosse para os pênaltis, quem seriam as batedoras. E aí, um dia antes nós treinamos esses pênaltis, 3 pênaltis para cada. Fui no meu canto de confiança, bati os 3 pênaltis no mesmo lugar e fiz os 3 pênaltis, né? E aí
tem o pênalti do jogo. Eu lembro que antes de começar o jogo, a gente, né, dá aquela volta para conhecer o campo. E aí eu lembro de ter falado assim, ainda não lembro quem estava comigo, mas aí eu lembro de ter falado: poxa, se nós formos para decisões de pênalti, não pode ser desse lado, tem que ser do outro lado, porque aqui tá muito ruim. E aí, no segundo tempo, o pênalti é justamente onde eu tinha falado que estava ruim para bater. E aí, a jogadora sofreu o pênalti, deu a bola para mim e eu fui, né, tranquila. Pô, vou bater no mesmo canto, não tenho por que eu mudar. Se eu fiz ontem, eu vou, né, repetir aqui. E aí, poxa, na hora que eu vejo aquela bola batendo na trave, aí eu já baixei a cabeça, falei, não acredito que isso aconteceu. E aí, para voltar para o jogo depois de uma dessa, assim, é muito difícil, mas querendo ou não, a gente tem que continuar motivada, até porque o jogo tava com 15 minutos, então vamos para cima, vamos que dá, não abaixa a cabeça e vamos que dá. E aí o nosso time atacando, jogando muito, muito, muito. Só que, né, aquilo, quando não é para ser, não tem o que fazer, né? Tipo, tivemos bastante oportunidade, bola na trave, bola que a goleira encaixou, bola no ângulo que a goleira vai buscar. E aí acabou, né? E, poxa, para mim foi, assim, muito decepcionante. Eu lembro que eu, assim que o juiz apitou, já desci logo pro vestiário e, cara, ali foi muito foi muito frustrante, né? Ainda mais por eu ter perdido, assim, ter tido a oportunidade de repente, ter levado para os pênaltis e aí ter perdido a cobrança foi, assim, muito frustrante mesmo. Nossa, imagino. Não, é uma responsabilidade muito grande, né? E é aquilo que o Hulk falou quando ele perdeu o pênalti na semifinal contra o Palmeiras na Libertadores, né? Só perde quem bate. Então, quem tem lá a coragem de bater está sujeito a errar. Então, faz parte. Você treinou, você retornou o treino, bateu confiante. Infelizmente, ela pegou na trave, né? Essas coisas acontecem. Mas depois você tem uma grande conquista, né? Depois de duas vezes quase conseguir um acesso pela Juventus, pelo Real Ariquemes, você disputa o Campeonato Estadual e conquista o seu primeiro título como profissional. Como é que foi esse campeonato? Como é que é a sensação de, pô, meu primeiro troféu? Conta um pouco pra gente como é que foi essa campanha. Ah, eu acho que no final foi para coroar a campanha que a gente tinha feito, né, no Brasileiro. Então, claro que a gente respeitando os clubes, sabendo da dificuldade, mas a gente conseguiu até uma vitória bem elástica no primeiro jogo do estadual. E aí, no segundo jogo, já foi um jogo bem mais truncado, um jogo bem mais difícil, mas a gente conseguiu sair com a vitória também, né? Foi 2-0 se eu não me engano, esse jogo. Assim, foi um campeonato bem curto, né? Nós tivemos 2 jogos apenas, mas assim, foi bastante importante, até pelo grupo que a gente tinha, pela campanha que a gente tinha feito no Brasileiro. Então foi um título assim muito importante pra gente. E depois você sai do Real Ariquemes, campeão, né? Deixando ali sua marca. E vai para o 3B de Manaus. Como é que foi o convite? Como é que foi migrar? Aí você já estava na mesma região, então aí você não sentiu tanto o clima. Mas, de novo, outra mudança na sua vida, mudar de estado novamente e para um novo desafio. Como é que foi essa mudança para o 3B? Então, eu acho que esse campeonato amazonense foi, acho que o último que acabou, né? É, o nosso campeonato lá em Rondônia tinha acabado ali por setembro, mais ou menos. E aí, poxa, para um atleta ficar parado tanto tempo, né? Seria bem ruim. Então, eu tinha conversado com ele e falei, cara, se a gente conseguir arrumar pelo menos algum campeonato estadual para eu conseguir jogar, né? Seria muito importante, porque ficar todo esse tempo parado, né? O final de dezembro e o começo de janeiro parado vai ser um pouco ruim, independente se eu estivesse treinando, não é a mesma coisa, né? E aí foi quando eu tive essa oportunidade de ir pro 3B, e aí nós fechamos. Aí foi um campeonato também bem complicado, né? Eram 3 times disputando para conseguir a vaga do A3. E aí, dependendo de como fosse a tabela, a gente conseguia matar já na semifinal. Então,
nós acabamos fazendo a semifinal contra o Recanto, que era uma equipe que também estava na disputa para conseguir o acesso para o A3. Ganhamos do Recanto, e aí, como o JC já tem a vaga para o brasileiro, o A2, como nós fizemos a final, então a gente conseguiu a nossa vaga para o brasileiro A3 já na semifinal. E aí foi um jogo bem difícil, assim, também contra o JC. Acabamos jogando lá na Arena da Amazônia. Eu não cheguei a jogar esse jogo, né, que eu tive uma lesão. Mas, assim, não deixa de ser um título importante, não deixa de ter sido uma boa participação. E, claro, mais um título que com certeza eu vou ter, né, uma grande recordação. Era um bicampeonato já, né? Ganhando 2 estaduais seguidos, já tá engrenando, tá no caminho. E aí vocês vão É, disputar a terceira divisão, que é novidade, né? Vai ser a primeira temporada com a terceira divisão do Brasileirão Feminino, que é muito bom, né? A gente está vendo agora, especialmente nesses últimos anos, o futebol feminino sendo mais valorizado, então a criação da terceira divisão, a Conmebol aumentando o prêmio da Libertadores feminino. E aí, qual é a expectativa para essa terceira divisão voltar a disputar o Campeonato Nacional? É o acesso, dessa vez é para subir? a gente vai trabalhar para isso, com certeza, né? Mas o A3 vai ser um campeonato bem disputado, né? Eu estava vendo as equipes, vão ter inclusive 2 equipes de São Paulo, se eu não me engano. O Taubaté e eu não me lembro a outra. Mas vai ser um campeonato bem disputado, né? Mas claro, a gente vai trabalhar muito firme para que a gente consiga, né? E essa lesão que você sofreu no campeonato amazonense já está recuperada, já está 100% para jogar ou ainda está em fase de recuperação? Estou em fase de recuperação, mas está bem melhor já. O Nacional tá 100%, vai estar 9 já. É, com certeza. Então, isso que é importante. Então, bom, já estamos aqui quase 40 minutos conversando. Obrigado, Emi, pelo papo. Muito legal conhecer a sua história. Como todo atleta, você tem momentos de frustração, que foi as 2 você quase conseguiu acesso. Tem momentos de glória, que foi os 2 troféus estaduais que você conseguiu agora em 2021. E agora voltando a disputar mais o Campeonato Nacional, mantendo aí todo ano disputando o Nacional. E, bom, agora eu vou abrir o espaço para você, tá? Para você poder querer mandar mensagem para alguém, deixar suas redes sociais para as pessoas te seguirem, acompanhar mais seu trabalho. E, novamente, agradeço a sua participação. Você fala muito bem, você é uma pessoa muito simpática. E eu vou torcer muito aí para o 3B subir para a segunda divisão na próxima temporada. Bom, eu queria agradecer primeiramente o convite, né? Eu acho que é muito legal quando a gente tem esse espaço, principalmente a gente do feminino que já viveu, eu não tanto, né? Mas assim, quem já viveu muita coisa pelo feminino sabe do quanto é difícil a gente ter esse tipo de oportunidade, mas graças a Deus as coisas estão mudando, né? Queria agradecer também o Werner, né? Porque com certeza isso daqui foi através dele. E é isso, né? Espero que esse ano seja um ano, quem sabe, um pouco melhor que o ano passado. Se a gente conseguir o acesso, vai ser incrível. E é isso. Queria agradecer mesmo pela oportunidade e espero que a gente tenha uma próxima aí. Com certeza, você está convidado. Inclusive, gente, deixe seus comentários, perguntas aí para a Emily, que eu chamo ela aqui novamente. Se ela ganhar o título do Brasileirão A3, a primeira entrevista vai ser para a gente, vamos deixar isso combinado. Pessoal da ProLife tá aí, ó, já estou avisando já. Mas é isso, obrigado pela atenção, obrigado a vocês que assistiram até aqui e até a próxima, gente. Falou!